Então, a gente estava vendo algumas coisas de geometria, né? Até meio por cima, mas só para a gente ter uma ideia. As questões de geometria em si, elas são bem específicas, né? Então, não tem como a gente estudar, tem como a gente estudar uma técnica de resolução de problemas de geometria, né? Isso seria bem difícil, né? Mas a gente trabalha com os conceitos, né? Então, vamos primeiro apresentar alguns conceitos, né? Então, a gente, quando está trabalhando com, com geometria em si, a gente tem que ter uma forma de apresentar um ponto, né? Então, um ponto ele é representado pelas suas coordenadas, né? Então, se a gente estiver trabalhando com dimensão 2, a gente tem que um ponto pode ser representado por um par, né? Ou pode ser feito com struct também, com dois inteiros, x e y, né? Bem simples. Tudo bem? E basicamente isso, né? Então, se a gente, como nessa aula eu vou trabalhar especificamente com duas dimensões, eu vou apresentar o seguinte: a gente vai, para ficar mais fácil, a escrita do código, geralmente o que a gente usa é o seguinte: a gente tem um par de doubles, né? Que são os valores x e y, né? As coordenadas, e a gente diz que isso aqui significa type_def. Type_def significa que é como se fosse uma nomenclatura para tipos. Tá? Então, a gente está dizendo que toda vez que a gente usar esse termo aqui, a gente está se referindo a isso. Então, se a gente está se referindo, a gente usar point, que é o ponto, a gente está, na verdade, usando um par de doubles. Tá? A gente pode usar também, fazer a seguinte coisa, por exemplo. Para que é isso? Para que quando a gente for trabalhar com, por exemplo, quando a gente criar um ponto aqui, ponto A. Então, em vez da gente, como esse ponto é um par, né? Então, para a gente não precisar ficar fazendo A, ponto first, não sei o que, A, ponto second, não sei o que. Muitas vezes a gente se perde, né? O que é o first, o second é o X, é o Y, ou o contrário, né? Então, quando a gente faz isso, a gente está definindo que quando a gente usar o X, a gente vai estar se referindo à força. E quando usar Y, a gente vai estar se referindo a second. Okay? Eu acho que só tem que ter um cuidado para você não criar variáveis x e y aqui. Eu acho que dá problema, certo? Dá conflito. Mas, para isso, você pode, por exemplo, ao criar um ponto, você pode fazer o seguinte, ó, esse ponto tem as seguintes coordenadas. A gente consegue fazer facilmente. Né? Bem, é, a gente também tem o como calcular distâncias entre pontos, né? É comumente utilizado isso. Então, vamos criar uma função double que vai se chamar distância. Então, ela vai receber dois pontos, ponto A e o ponto B. Então, a distância ela vai ser, como a gente viu na aula passada, a raiz quadrada que é o quadrado
mais que é ao quadrado também, tá? Então, é como se a gente estivesse pegando, a gente tivesse dois pontos, A e B, a gente tem um triângulo retângulo formado entre esses dois pontos e a gente calcula justamente a hipotenusa. Então, refere, essa fórmula ela vem justamente do Teorema de Pitágoras. Tá? Então, outra coisa que a gente pode fazer é o produto escalar. O produto escalar, ele, a gente, é, dado um vetor, depois, o produto escalar entre esses dois, vou representar por x, ele vai ser justamente o produto das, das posições em suas respectivas posições. Então, a gente vai multiplicar a primeira posição vezes a primeira posição do segundo vetor e a segunda posição do primeiro vetor vezes a segunda posição do segundo vetor. Então, a gente tem um subproduto escalar, que também é um número. Tá? Bem, a gente pode criar o dobro produto escalar. Todas essas definições têm um pouco melhor descritas no NEPS, tá? Então, quem tiver interesse se aprofundar um pouco mais, vou passar rápido para a gente conseguir ver principalmente o conteúdo da segunda parte da aula, que era para ser justamente essa aula. Então, vamos lá, produto escalar de dois vetores ou de dois pontos, né? Um ponto ele é visto como um vetor, né? É justamente a ponto x mais b ponto x, opa, vezes mais y vezes b ponto y. Né? E aqui a gente também tem produto vetorial. O produto vetorial, ele em essência, ele é para retornar um vetor, né? O produto escalar, o nome escalar vem justamente porque ele retorna um escalar, um número, né? Então, o vetorial, ele retorna justamente um vetor. Esse vetor é justamente calculado a partir da do determinante. Então, quando a gente está trabalhando com, com duas dimensões, o produto vetorial ele é justamente o determinante da seguinte matriz, né? Tem o determinante dessa matriz aqui vezes o vetor na direção k, né? Então a gente tem o vetor na posição na direção i, considerando duas dimensões, né? Então a gente teria um vetor, seria o nosso i, que a gente chama, esse cara aqui, o j, e esse k. Então, então, quando a gente, o produto vetorial, quando a gente trabalha com duas dimensões, a gente faz justamente isso. A gente calcula o determinante dessa matriz vezes o vetor k.
já é uma consequência do real, né? Porque quando a gente está trabalhando realmente com produto vetorial, a gente trabalha com dessa forma, né? Então, aqui tem o IJK, só que como a gente está em duas dimensões, esses caras são zero. Né? Então, a gente faz justamente isso. Né? A gente faz isso. E quando a gente está trabalhando justamente, a gente muitas vezes está interessado mais em saber o módulo do produto vetorial. Deixa eu só abrir aqui uma imagem para representar um pouco melhor o que eu estou falando. Pronto. Então, quando a gente faz o produto vetorial de dois vetores e a gente está preocupado, a gente consegue saber justamente a área formada por entre esses dois vetores. Essa área que é basicamente, se a gente pega esses dois vetores aqui, a gente tem um triângulo, então a gente tem esse triângulo replicado. Né? Então, a gente tem essa área, essa área aqui que a gente consegue calcular se a gente calcular o módulo, tá? O módulo desse vetor, o módulo do produto vetorial. Então, o módulo do produto vetorial é justamente calcular esse cara e calcular a distância, né? Como a gente só tem uma dimensão, então a gente ia ter um negócio ao quadrado, raiz quadrada de um negócio ao quadrado, que vai ser justamente essa mesma coisa. Então, tá? O produto vetorial, o módulo do produto vetorial em duas dimensões se reduz a calcular o determinante dessa matriz. Então, tem aí daí menos px vezes a y, tá? Então, e por último, o que eu queria falar é que existe uma forma de você calcular a área em um polígono. Então, se você, dado um vetor de pontos, a gente consegue calcular o vetor de. Como é que eu posso dizer? Calcular a área de um polígono justamente dado os pontos. Tá? Então, imagina que a gente tem um triângulo. Triângulo formado por esses pontos. Né? Então, para a gente calcular isso, se a gente fizesse o produto vetorial, o módulo do produto vetorial entre esse cara e esse, a gente teria o cálculo desse triângulo, duas vezes a área desse triângulo aqui, né? Então, se a gente pegasse esses dois vetores, a gente conseguiria isso, né? Conseguiria o dobro. Então, para conseguir a área desse triângulo, bastaria que a gente utilizasse. Deixa eu ver. Como é o nome da ferramenta? Ah. Enfim, eu acho que dá para. Espero que dê para entender. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Eu esqueci o nome. Enfim. Então, o produto vetorial faz isso, né? Ele calcula essa área de triângulo. Só que imagine se a gente tivesse
retângulo, né? Então, a gente poderia calcular, fixando um vértice, a gente podia calcular essa área formada por esse triângulo, né? Depois calcular essa área, né, desse triângulo. Então, quando a gente calculasse isso e dividisse por 2, porque dividisse por 2 esse cara aqui, essa área, para calcular exatamente essa área aqui, e essa área, depois de somar, a gente teria a área do retângulo. Então, essa é a ideia é, de uma fórmula que existe, que é dado esses pontos de forma ordenada, significa que os pontos estão colocados de forma adjacente, né? A gente consegue calcular isso, né? Então, vamos lá. Então, se a gente tiver esse cara aqui menor que 3, então eu tenho um vetor de pontos, né? Se o meu vetor tem menos que 3 elementos, então eu preciso retornar ao zero. Por quê? Porque isso aqui não pode ser um polígono. Então, então, como é que a gente vai fazer essa área? A gente vai começar de um ponto, que a gente vai chamar de origem, que vai ser justamente o V0. Então, para todos os outros, entre 2 e ver quanto faz, você vai calcular. Ah, e lembrando, né? A gente tem um ponto e quer gerar um vetor, então vai ser justamente a subtração, né? Das coordenadas desse cara. Então, imagine que a gente queira calcular a área, vai ser justamente essa integração dessas áreas, né? Então, uma produto vetorial, que na verdade é um módulo do produto vetorial, e eu preciso passar 2 pontos. Né? Então, vou criar meio que perto, onde a gente vai considerar o ponto. Eu vou precisar desse origem. Vai considerar 2 pontos, né? A gente vai considerar o V na posição I e o V na posição I menos 1, né? Então, a gente vai pegar os pontos 2 a 2, com exceção do ponto 0. Então, a gente vai pegar o VI e o VI menos 1. Então, para criar os vetores, a gente faz V0 dessa forma, para justamente criar um novo vetor, né? Criar um vetor. A gente tem isso aqui precisa ser dividido por 2, né? Porque justamente porque calcula o dobro dessa área. Então, por fim, eu dou um retorno em área. Deixa eu só, acho que não ficou muito ilustrativo, e vou mostrar o algoritmo que tem no Fed. Que é assim. Esse cara aqui.
que ele faz é justamente isso. Você tem então, se você tem um polígono como esse, né, então a gente calcula as áreas entre dois pontos. Então a gente pega esse ponto, esse e esse, calcula uma área, né? Tá? A gente tem só que ver se o cara é convexo. Né? Então, a gente tem, se eu não me engano, existe essa, essa restrição. Né? No caso aqui, ele não é convexo. Né? Ou ele não é convexo. Então, existem algumas restrições. Mas a ideia é justamente isso, né? Imagina se a gente tem um triângulo, a gente criasse um vetor daqui para cá e um vetor daqui para cá e calculasse o produto vetorial, o módulo do produto vetorial, a gente teria duas vezes essa área. Então, bastaria a gente pegar o produto vetorial e dividir por dois. É uma fórmula fácil. Só que existe, você tem que dar esse a ordem com que você apresenta ele no vetor importa, né? Eles precisam ser pontos ordenados, né? Em x e em y. Então, vamos lá. Então, aqui tem a área, né? Vamos só criar um exemplo, né? Para a gente entender, a gente ter certeza que isso está certo. Vamos criar lá ponto zero zero. Vamos tentar calcular a área de um retângulo. Tá? Então, a gente vai ter esse cara aqui. Então, é como se a gente tivesse criado um retângulo dessa forma, onde esse aqui é o ponto zero zero, esse aqui é o ponto zero três, né? Então, zero três, esse aqui é o 23 e esse aqui é o 20. Certo? Então, é como se a gente quisesse calcular a área desse retângulo aqui. Tá? Só que eu coloquei de forma ordenada ele. Né? Eu coloquei primeiro esse ponto, depois esse, depois esse, depois esse. De forma ordenada. Então, o que o algoritmo vai fazer é pegar 2 a 2. Então, na primeira interação, ele vai pegar esse cara e esse, vai pegar o i igual a 2, né? E começa de i igual a 2. E a gente tem garantia que é válido por conta disso aqui. Né? Então, a gente começa de i igual a 2 e pega o vetor, esse vetor aqui, pega esse. Calcula justamente essa área, depois a gente pega esses dois pontos e calcula essa área. Então, o somatório do retângulo vai ser o somatório dessas duas áreas. Né? Então, essa ideia foi que fez com que expandisse. Né? Então, a gente pode calcular a área passando esse vetor de pontos aqui. Vou ver se tá. A gente errou alguma coisa. Ah, tá. É porque
quando ele diz aqui, ele diz que, na verdade, é o valor absoluto, né? Pode ser que esse cara dê negativo. Só, só aqui. Pronto, agora deu 6. Né? Correto. Ah, não, não, não. Desculpa. Tem... É porque o produto vetorial aqui é valor absoluto. Foi mal. Esse cara aqui que é valor absoluto. Não é. É porque quando a gente faz isso, a gente está calculando o produto vetorial, né? E aplicando, aplicando o módulo. Né? Isso aqui é um módulo do produto vetorial. Vou só executar de novo. Para ter certeza. Mas é por conta da raiz quadrada, né? Mesmo que a raiz quadrada não faça efeito, né? É um ao quadrado, mas aquele valor aqui ele precisa ser absoluto, né? É uma área, né? A gente está calculando uma área, ela precisa ser positiva. Então, quando a gente faz aqui, é 6. É isso aí. Vamos lá. Eu vou colocar para uma questão inicialmente, só para a gente fechar esse assunto aqui, tá? Essa questão aqui, polígono, tá? Vou dar uns minutinhos, bem rápido, só para a gente fechar logo essa parte. Alguma dúvida, pessoal? Até agora? Tudo certo. Eu acho que essa parte eu não sei explicar tão bem, né? Eu sinto, eu sinto que a parte de geometria eu realmente não sou bom, né? Mas acontece. É porque geometria não tem muito. Tipo assim, depende muito do problema, né? Depende muito da natureza do problema. A gente vai ver, por exemplo, é, semana passada a gente resolveu um problema detectando colisões, né? E não usava nenhum dos conceitos que a gente viu, né? E esse provavelmente também, esse a gente também não vai usar, né? Isso é meio estranho por isso. Né? É porque depende muito da natureza do problema. Aí o contexto de geometria ele vai ficar aberto até, se eu não me engano, quinta-feira. Sabe? E vai abrir um contexto hoje. Que é justamente o referente ao conteúdo de hoje e o conteúdo de amanhã. Ou de quinta. Que vai ser busca, algoritmo busca completa, algoritmo Lowe, busca binária e a questão de merge soft contagem de ações. Contagem de ações. Vou dar só mais 2 minutinhos só para você ver. Uma questão pequena. Enquanto eu vou aqui só pegar meu café ali. Se não entender a parte da área, deixa eu. Mas é porque. Deixa eu. É que eu estou tentando lembrar o nome da ferramenta que eu tenho aqui. Eu não me lembro. Vocês
conhece alguma ferramenta equivalente ao Paint? Para a gente desenhar aqui mais fácil no Ubuntu? Eu tenho uma, só que eu não lembro o nome. Sabe dizer, Matheus, alguma? Para a gente ver essa parte. Ah, é online, né? Hum, legal. Vamos lá. Então, se a gente tivesse. Não vai ficar a cor mais linda do mundo, né? Mas vamos lá. Então, qual é a ideia? A ideia é a gente criar. A gente criar vetores, certo? A gente parte um ponto origem. A gente cria, por exemplo, esse aqui. A gente cria esses dois vetores. Então, quando a gente calcula o produto vetorial, a gente calcula esses vetores justamente com a subtração daqueles caras. Né? Então, para a gente calcular esse vetor, a gente pega esse cara e subtrai as coordenadas desse, da mesma forma. Então, a gente passa esses valores para o produto vetorial calcular o módulo. Né? Então, quando ele calcula o módulo, ele vai calcular isso aqui. Né? Vai calcular um triângulo duas vezes essa área que eu quero. Então, eu pego justamente, eu divido por dois, e aí eu tenho justamente essa área. Né? Aí na próxima interação, em vez de eu pegar esses dois pontos, eu vou pegar esse ponto e esse. E aí eu calculo essa área. Quando eu somar essa área e essa, eu vou ter a área do retângulo, tá? Por completo. Da mesma forma, você pode fazer usando 5, 6, não importa a quantidade de lado. Né? Importa que você pegue sempre dois pontos consecutivos e vá fazendo esse procedimento, calcular a área, sempre fixando um ponto de origem. Né? O nosso ponto de origem sempre foi o exato. Deu para entender melhor? Valeu pela dica aí. Cara, eu tenho um aplicativo, mas esqueci. 2 minutinhos só enquanto eu pegar meu café ali. Tem como voltar? Não? Sim, tem. Deixa eu diminuir aqui só para conseguir ver. Aí dá para ter uma ideia. Isso aqui você nem precisava, né? Bem, mas é só uma forma de verificar se realmente aquilo ali é um polígono, né? Bem que a gente não verifica tão a fundo, né? Se é um polígono. É, inclusive, a questão que a gente já resolveu, né? A gente vai querer verificar se um conjunto de tamanhos pode ser um polígono ou não. Tudo bem? Vou deixar um pedacinho aqui. E o nome da questão para vocês lerem é polígono, tá?
Sim, vamos lá. A questão, ela quer saber se, dado, dado valores, né? Dado valores de tamanhos, de lados, de polígonos, saber se qual o maior polígono que a gente pode ter, né? Que é o seguinte, nem, nem, por exemplo, nem toda combinação de três tamanhos pode ser um triângulo, por exemplo. Bem, eu vou usar a ferramenta que o Matheus me deu, me apresentou, para mostrar isso para você. Então, por exemplo, se a gente tem um cara de tamanho 7 e lados de tamanho 3, é impossível que você forme um triângulo. Por quê? Porque esses caras aqui, eles precisam ser pelo menos a soma, o tamanho de um lado, ele nunca pode ser superior que a soma dos outros lados, né? Bem, ele sempre tem que ser, eu acredito que até estritamente menor. Ele precisa ser estritamente menor, né? Então, por exemplo, se a gente tem um cara de tamanho 7 e lados de tamanho 3, você não consegue formar um triângulo com esses três lados, né? Então, existe essa questão, né? Quando a gente trabalha com polígono. Então, essa questão justamente trabalha com isso, né? Ele quer verificar se, dado os lados, ele quer verificar se é possível ou não formar um polígono a partir desses lados. E qual o maior lado, né? Ou o maior tamanho. Então, vamos lá. Recebe um N específico. Então, a gente vai precisar de um vetor de inteiros, né? Acho que é de inteiros. Ah, as medidas são inteiros positivos. Né? Então, o vetor é de tamanho 1. Aí a gente recebe o N e as dimensões. Tá? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai acumular. Inicialmente, a gente vai ter uma variável para acumular. Tá? Então, a gente tem o soma mais igual a VI.
a gente vai fazer o seguinte, e também a gente vai ter uma variável resposta, que ela inicialmente vai ser n. Ela vai retornar justamente a quantidade de lados máximos que a gente pode ter com um polígono, tá? Então, no melhor dos casos, a gente constrói o polígono com os N tamanhos que foram dados, né? Com os N lados que a gente foi dado. Né? No melhor caso, a gente tem isso. Né? Caso contrário, a gente vai decrementar esse cara. Tá? Então, vai fazer um for e vai verificar se o VI ele é maior ou igual que o soma menos o VI. Repare que o soma ele inicialmente armazena um somatório das distâncias. Né? Então, se o cara, se um lado na posição I for maior ou igual que a soma entre, entre todos os lados menos ele, significa que ele em si é maior ou igual que a soma do restante dos lados. Né? Então, nessa situação, a gente não pode ter um polígono. Esse cara aqui, ele não pode estar no polígono. É bem simples. Esse cara aqui, esse lado I, ele não pode estar no polígono. Então, a gente tem que fazer esse menos menos, né? Justamente porque esse cara não pode estar. Soma menos igual a VI. E a gente não vai excluir o vetor, essa posição do vetor. Né? A gente vai simplesmente marcar. Né? A gente marca com menos 1. Então, basicamente a gente excluiu. Agora a gente precisa retornar o I para a primeira posição, para a posição 0. Por quê? Porque pode ser que quando eu decremente esse soma, o cara que já foi verificado, ele não consiga mais satisfazer isso. Né? Então, vou já dar um exemplo. Por exemplo, se a gente tivesse 4. Então, inicialmente, imagine que a gente tivesse esse vetor aqui, inicial. Então, a soma disso é 11, 12, 13. Né? Então, a gente tem que... A primeira verificação, a gente verifica se 4 é maior ou igual a 13 menos 4, e não é, né? Porque 13, 4 não é maior ou igual a 9. Tá? Mas aqui, a gente tem um caso, né? A gente tem o 7. E o 7, ele é maior ou igual a 13 menos 7. Que é 13 menos 6, ou 13 menos 7 é 6, e 7 é maior ou igual a 6. Então, esse cara aqui deveria ser excluído. Se a gente só continuar, ele vai perder. Por quê? Porque esse cara aqui também não é um polígono. Né? Porque o 4 ele é maior que o somatório desses dois. Então, a gente precisa, toda vez que definir alguém, toda vez que a gente perceber que alguém não pode estar num polígono, a gente precisa retirar e recomeçar. E aí eu coloco I em menos 1. Por quê? Porque no final do for é que ele incrementa. Então, se eu faço I igual a menos 1, quando ele o for ele faz I mais, ou seja, o I passa a ser 0 e aí retoma. Então, a gente só precisa ter o cuidado de verificar se o VI é igual a menos 1. A gente dá um continue aqui, né? Se ele for igual a menos 1, então precisa se atentar a isso aqui, né? Porque esse cara foi removido, né? Se esse cara já foi removido, a gente não precisa mais verificar ele. Né? Então, a gente tem isso. Por fim, a gente vai
e retorna a resposta. Você alt, no caso, ele vai começar com N, né? Aquele exemplo lá que o vetor começa com 7. E aí eu excluo esse cara, depois excluo esse. A gente só tem que ter um cuidado que se esse cara aqui for menor que 3, ele obrigatoriamente é zero, né? Porque se, se você não tem 3 lados, você não tem um polígono, né? Eu acho que é uma das restrições que ele coloca. É justamente esse caso aqui, né? Por exemplo, se a gente tivesse o caso 522, né? Não teria um polígono, né? Deixa eu ver se ele fala da descrição. Se não for possível formar nenhum polígono usando os palitos, imprima zero, justamente nesse caso, né? Então, se a gente tiver só um lado ou dois, que entra nesse caso aqui, é como se a gente não tivesse polígono. Então, a resposta tem que ser zero. Só prestar aqui. Cometi um erro. Vou pegar um dos casos 3, 4, 5, né? Esse cara aqui é para retornar 3. E justamente você não tem nenhum desses 3 lados que vai acontecer isso. Esse cara aqui é para retornar 0. 0. E por fim esse cara aqui também é para retornar 3. Vamos mandar para ver se ele está correto mesmo. É correto. Vocês conseguiram entender a solução? Tranquilo? Beleza. Então, vamos começar. Vamos começar de outro assunto, certo? Vocês já viram o problema da mochila? Alguém já viu? Tá. O problema da mochila é engraçado, né? Porque você sabe que é desse. Sim, sim. Mas hoje a gente não vai iniciar a programação dinâmica, somente para a semana. Mas ela é resolvida de forma eficiente com programação dinâmica mesmo. O problema da mochila é engraçado, né? Que a principal aplicação dele é quando você
vai roubar uma casa, né? No caso, não, é sério. É como se você tivesse uma mochila e tivesse pesos e valores daqueles objetos, né? Se tivesse pesos e valores dos objetos. Peso não, Matheus. Eu só resolvi o problema do polígono. E agora eu estou falando do problema da mochila, né? Então, imagine que você queira roubar uma casa, né? Você vai escolher, você tem uma mochila que é limitada, né? Ela não vai comportar o peso, todo o peso, né? Todo o peso que você colocar. Então, você vai tentar definir a partir do peso e a partir de quanto vale aqueles objetos, quais objetos você vai levar, né? Você não vai levar tudo porque muitas vezes não dá, né? Então, essa é a principal aplicação, né? A gente diz. Brincadeira, existem diversas outras, né? A questão do transporte, né? A gente queira transportar objetos, né? Ou coisas do tipo, você também aplica isso. Tem muitas variações desse problema, né? Tem muitas variações que a gente não se atenta aqui porque não existe uma forma eficiente de resolver, né? Existe problema na mochila que a gente considera o volume, né? Porque na verdade o que importa mais também, claro que a mochila tem uma restrição de peso, né? Você não pode colocar coisas extremamente densas, né? Que tenham muito peso, né? Mas o que realmente importa muitas vezes é o volume, né? O volume o volume e o peso importam. Então, existem variações que consideram o volume também, que já seria uma aplicação mais real. Não, ainda, Matheus, é próxima semana. É programação dinâmica, só. A gente pode ver, inclusive, esse mesmo problema com programação dinâmica. Hoje a gente vai fazer uma busca completa desse problema, né? Mesmo que não seja muito eficiente, mas a gente vai aprender a como fazer uma busca completa nesse problema. Então, imagina que para a nossa aplicação o que importa é o peso. Né? Você tem uma mochila de volume infinito, só tem a limitação de peso. Então, o que importa mais é o peso. O peso não pode exceder. Então, vamos lá. É, eu vou, eu vou ter dois vetores, certo? Vou definir um tamanho máximo aqui. Então, o vetor V ele vai ser responsável pelo valor dos objetos e o vetor P pelo peso. Né? Então, a gente vai ter uma variável N, que apresenta a quantidade de objetos, e o peso da mochila. Vou botar peso mochila. Então, inicialmente, a gente tem o N e o peso da mochila, ou seja, a gente recebe quantos objetos tem e o peso que a mochila comporta. Então, para cada um dos objetos N, a gente vai receber o seu peso e o seu valor. Peso e valor. Tá? Então, a gente vai fazer uma busca completa. Ora, seguinte, se a gente tem um objeto, ele pode ou não estar em
pode ou não estar na mochila, né? Então, é justamente essa ideia da busca completa, né? A gente testar todas as possibilidades possíveis, né? Todas as possibilidades viáveis, né? E também tem a questão do peso. Se a gente, por exemplo, os pesos, todos eles são positivos, né? Então não faz sentido, se eu já ultrapassei o peso da mochila, não faz sentido eu procurar mais objetos para colocar naquela mochila, né? Então, a gente faz, a gente procura por todas as soluções que a gente chama de viáveis, ou seja, soluções possíveis para aquele problema. Tá? Vamos lá. A gente vai chamar o índice solver. Como os pesos, os valores são inteiros, eu vou dizer que é inteiro. Né? Comumente, não muito comum, né? Mas pode ser que ele seja dobro, não importa muito. Tá? Na verdade, importa no sentido de. Enfim, isso eu deixo para depois, dependendo da aplicação. Então, a gente vai ter uma função recursiva que vai fazer essa busca para a gente, né? Então, inicialmente, a gente tem um índice e o peso. E o peso da mochila. Tá? O índice é justamente qual o objeto que eu estou interessado naquele momento. E o peso é o peso acumulado da solução. Então, eu quero justamente saber qual a maior quantidade de valores possíveis que eu consigo, tá? Qual o maior valor em objetos que eu consigo levar para casa, né? Certo? Pensando na aplicação. Então, vou chamar solver, passando o índice 0 para 0. Eu passo o 0 justamente porque eu vou percorrer. A ideia é percorrer todos os objetos de 0 a n-1 e tentando sempre inserir ou não ele na mochila. Né? Então, inicialmente eu vou tentar inserir o 0 e, como eu não inseri ninguém, o peso até então é 0. Né? Então, inicialmente eu verifico se o i é menor que n. Eu verifico se o i é maior ou igual a n. Por quê? Na verdade, igual a n. Né? Então, não vai se preocupar com maior. Igual a n. Por quê? Como eu vou, a cada interação, incrementando o i, ou seja, indo para o próximo objeto, se eu chegar no i igual a n, significa que eu já percorri todos os objetos. Então, eu retorno 0. Tá? Bem? E aí, eu faço a seguinte verificação. Se o peso do objeto i for maior que o peso suportado, na verdade, se o peso i for menor ou igual ao peso suportado pela mochila, eu tenho um caso. Caso contrário, tem um outro, né? Então, se o primeiro tratar esse caso, né? Se o peso i for maior que o peso comportado, eu não posso inserir o objeto naquela mochila. Né? Não faz sentido eu inserir o peso, inserir aquele objeto naquela mochila, porque vai ultrapassar o peso. Né? Então, eu só preciso retornar a solução olhando o próximo objeto. Eu faço I mais um e o peso permanece constante, justamente porque eu não inseri ninguém. Então, eu fui para o próximo objeto e não inseri ninguém. Já nesse caso, eu posso inserir esse objeto na mochila. Né? Então, a gente retorna o máximo entre a gente inserir e inserir. A gente vai para o outro objeto e remove
o peso. Ou seja, eu inseri ele na mochila, né? Opa, pera, pera. Acho que eu denominei errado aqui. Eu vou fazer dessa forma. Peso da mochila. Tá? Vou passar inicialmente o peso da mochila. Vai ser justamente esse peso vai simbolizar o quanto comporta ainda na mochila, sabe? Porque eu tinha pensado de uma forma, dá para fazer das duas, né? Mas como já comecei aqui, vou continuar. Então, esse peso aqui é o peso comportado ainda pela mochila, né? Então, se o peso do objeto for maior que o peso comportado pela mochila, não faz sentido eu inserir aquele objeto na mochila. Agora, se eu puder inserir, então eu preciso justamente remover o PI, porque eu reduzo a capacidade, o peso que sobra para mim inserir mais alguém. E além disso, eu preciso somar o valor I, né? Se eu, porque a ideia é justamente o seguinte: ó, qual melhor? Eu inserir o I, né? E para o próximo objeto buscar, ou eu não inserir ele, eu continuar, no. Eu não inserir o objeto I e passar para o próximo objeto. Repare que aqui, daqui para cá, eu só reduzo o peso, né? E aqui eu não somo o valor do objeto I, porque eu só somo no que eu vou justamente inserir o objeto. Então, a melhor solução, ela vai passar justamente por isso. Bem? Então, quando a gente rodar, a gente vai justamente testar todas as possibilidades. Testar se um objeto ele pode ser inserido ou não na solução. Né? Bem? Então, de forma recursiva, eu vou conseguir resolver esse problema. Então, alguém não entendeu a solução? Por que soma VI? É porque eu inseri o objeto. Né? Então, se eu quero justamente saber o maior valor possível, eu tenho que retornar o máximo entre o valor que eu consigo inserindo o objeto I na solução, ou o máximo entre isso e não inserir o objeto I. Né? Então, quando eu insiro o objeto I, eu preciso somar o valor, que é justamente eu quero saber o valor máximo acumulado, né, dos objetos que eu inseri. Isso. Tu diminui a capacidade. Isso. Exatamente. Se a gente colocar aqui, então vamos colocar um exemplo de 4 objetos e eu tenho um tamanho 10, certo? Então, eu vou colocar... Deixa eu só olhar qual foi o primeiro parâmetro, se foi o peso ou o valor. O peso. Eu tenho um objeto que pesa 7 e tem valor 8, tá? E eu tenho 2 objetos, que é tamanho... Ele tem peso 4 e valor 3. Peso 3 e valor 3. Peso 3 e valor 3. Então, a solução disso é justamente, ao invés de eu escolher
esse cara aqui para inserir, eu insiro esses três, né? Opa, não. Na verdade, não. Eu vacilei aqui. Porque aí ele vai pegar um objeto, esse objeto, e vai pegar um desses dois aqui, justamente formando uma solução com valor 8, valor 11, né? Pega um objeto 8 e um objeto 3. Isso, 11. Agora, se eu fizer 4, 10, peso 8 e valor 8, e a gente tiver também aqueles outros objetos, não vai compensar eu pegar esse cara aqui. Vai, vai ser melhor eu pegar esses outros três, né? Justamente valor 9. Né? E para construir a solução, né, a gente poderia, por exemplo, retornar um vetor, né, ou coisa do tipo. Dá para fazer isso, né? Dá para fazer isso. Vocês entenderam? Tudo bem? Posso passar para o próximo conteúdo? Então, seguinte, ó, a busca completa, a gente primeiro, vocês sabem quanto, quantos subconjuntos possíveis eu consigo formar a partir de um conjunto? Vocês sabem esse valor? Você acorda de matemática básica, né? Quem conseguiu ver alguma coisa ainda para pandemia? Alguém sabe dizer? 2 elevado a n. Por quê? Porque a gente usa o princípio da combinação, né? Então, porque cada elemento pode pertencer ou não. Então, eu tenho duas opções para todos os elementos. Então, usando o princípio fundamental, a gente multiplica isso, né? Que a gente queira saber, por exemplo, o número de roupas possíveis que você pode sair, né? Se eu tenho 3 blusas e 4 calças, né? Eu tenho 12 combinações de roupa, né? A mesma coisa você pode usar para esse problema, né? Você tem duas opções para cada conjunto. Então, se você multiplicar isso, vai dar 2 elevado a n. E o que a gente está fazendo é justamente isso. A gente tá testando todas as possibilidades. Imagine que o peso da mochila seja extremamente maior que todos os objetos, né? Que a soma de todos os objetos. Então, na verdade, a gente vai gerar todas as combinações possíveis. Então, no pior caso, aquele algoritmo vai ser 2 elevado a n. E isso é uma complexidade bem alta. Tá? Por exemplo, se a gente fizer se o n for 40, 40 e pouco, a, o, ele já ultrapassa um segundo, por exemplo. Se for 45, 46, eu acho, ele já vai estar ultrapassando o 1 segundo, né? Que é o tempo que você dá a resposta. Então, a gente só pode utilizar isso quando a gente vai garantir que o n seja muito pequeno. Seja muito pequeno o suficiente que a gente consiga utilizar esse algoritmo. Eu já vi em problemas da maratona e alguns problemas assim, ele que realmente você consegue fazer, né? Tudo bem? Geralmente eles colocam um problema que é da classe NP, né, são problemas que a gente não conhece uma solução algorítmica boa para eles, então a gente tem que apelar para o exponencial mesmo. Posso dizer que a maioria das complexidades que envolvem exponencial são boas, ao contrário, né? São ruins. Né? Porque o nosso sonho na computação é encontrar
que todos os algoritmos sejam polinomiais, ou seja n elevado a alguma coisa, né? Bem, assim, seria melhor ainda se fosse logaritmo, né? Mas nem sempre é possível, né? Então, existe um mistério, né? Ainda que a gente não sabe. Que é justamente o que decide se P é igual ou não a NP, né? Que é um dos problemas da computação. Então, em alguns problemas, a gente não tem uma solução algorítmica polinomial, então a gente tem que apelar. Esse problema da mochila, ele não é um deles. A gente vai ver mais para frente que a gente consegue um algoritmo polinomial que resolve esse problema. Mas em outros problemas a gente vai ter que apelar. Se o n for muito pequeno, numa prova da UBI ou da maratona, tem já suspeita que pode ser que seja busca completa, sabe? Bem, vamos lá. Entenderam aqui? Tá tranquilo? A gente tem outra categoria de como resolver um problema, né? Outra técnica, que é justamente utilizar algoritmos gulosos. O que é um algoritmo guloso, né? Um algoritmo guloso é o que a gente não se preocupa em ver completo, em ver as coisas por completo. Por exemplo, a busca completa, ela busca todas as opções e retorna a melhor. Tá? O algoritmo guloso não. Ele está só preocupado com o que ele está vendo atual. Né? Ele sempre tenta a melhor escolha. Tá? Então, em alguns problemas, visualizar a melhor resposta a cada interação pode levar a uma solução ótima. Para alguns de vocês não sabem, né? Mas existe uma diferença entre solução ótima e uma solução normal, né? A solução ótima é a melhor solução para aquele problema, que geralmente é o que a gente busca aqui. E existe a solução, né? É uma solução heurística, né? Que a gente não se preocupa com... Não tem garantias que aquela solução é ótima ou não. Se você utilizar a técnica gulosa em todos os problemas, em alguns deles você não vai ter a garantia da solução ótima. Você não vai ter a garantia que você vai retornar sempre a solução ótima. Mas existe um conjunto de problemas que, se você utilizar a abordagem gulosa correta, você consegue. Você consegue garantir a solução ótima. Um dos problemas onde a gente não pode pensar, porque assim, esse problema da mochila, né? É um problema que não dá para resolver de forma gulosa. Pelo menos esse problema aqui específico, onde a gente precisa incluir justamente o objeto inteiro, né? Existe uma variação que é a mochila fracionária, que o algoritmo guloso resolve de forma ótima. Só que aqui não. Tá? Vou mostrar para vocês. Imagina que a gente tenha aquela configuração lá. A gente tem 4 objetos, valor 10, né? A gente tem o peso. Vamos dizer que você não tenha nenhum objeto na sua mochila. Qual é melhor, assim, pensando sem ver os objetos, sem ver, por exemplo, todas as soluções. Qual a melhor escolha que você faria, assim? É escolher justamente o cara que tem o maior valor, né? Não faz sentido isso?
Se eu escolho sempre o cara de maior valor que cabe na mochila, eu tenho uma estratégia que a gente chama gulosa, que a cada interação a gente vai tentar justamente selecionar o melhor cara, né? O melhor objeto tem o maior valor. O problema é que nesse problema aqui simples, né? Nessa instância, e aqui cabe uma outra definição, né? Instância é como se fosse a entrada do problema. Né? Dada essa entrada aqui, o que é que a gente iria fazer? A gente ia escolher de forma gulosa o cara que tem maior valor, no caso é 8. Porém, existe uma solução melhor, né? Se a gente inserir esse cara aqui, a gente não consegue inserir nenhum outro, porque aí vai extrapolar o peso, né, da mochila. Então, mas existe uma solução que não insere esse objeto e que é melhor do que essa. Então, essa abordagem ela não serve, né? Ela é uma abordagem gulosa, mas que não retorna a solução ótima para o nosso problema. Então, existem diversas técnicas para a gente ver se uma abordagem gulosa é ótima ou não para um determinado problema. Geralmente a gente estuda isso em projeto de análise algorítmica, tá? Mas, como você, caso vocês tenham alguma fundamentação em matemática discreta, que eu acredito que muitos de vocês não tenham ainda, mas geralmente se passa por a demonstração dessas abordagens se passa por redução absurda, é uma técnica conhecida chamada redução absurda. Então, mas aqui a gente vai mais fazer esse jogo, né? A gente vai pensar em uma instância, a gente vai, dado um problema, a gente vai pensar em uma abordagem gulosa e vai tentar encontrar um contra-exemplo, né? Por exemplo, isso aqui é um contra-exemplo da nossa abordagem, que mostrou que existe uma solução que não é gulosa e que é melhor do que a solução que eu encontrei. Né? Então, é basicamente esse o jogo de gato e rato. Né? A gente vai propor uma abordagem e vai tentar ver, tentar encontrar um caso que ela dê errado. Né? Basicamente isso. Claro que existem alguns problemas que você consegue realmente facilmente ver que aquela abordagem dá certo e aí você nem precisa se atentar muito a isso. Certo? E principalmente quando você ganha prática, tem alguns problemas gulosos que são, como é que eu posso dizer, são clássicos, né? Então, quando você vê uma variação desse problema, né, você já sabe qual a técnica que usar, né? Tudo bem? Então, a, um algoritmo guloso ele faz justamente isso, né? A cada interação ele tenta encontrar a melhor abordagem para aquele determinado problema. Para a gente aprender algoritmo guloso, a gente precisa praticar, né? Então, vou colocar uma questão aqui para vocês lerem, tá bem? Isso aqui, isso, assim. Essa aqui é. Leiam, leiam essa primeiro, que eu faço, tá? Isso aqui é mais simples da gente pensar. Começar a resolver, tá bem? Só uns 3 minutinhos aí. Enquanto eu bebo uma água. Leiam essa questão para a gente resolver.
Vocês já leram a questão, pessoal? Sim. Então, por exemplo, olhando para essa questão aí, a gente quer saber o número mínimo de moedas, né? De notas, né? A retornar ao cliente. Então, dado um valor de troco, a gente quer saber a quantidade de, de notas a retornar ao cliente de forma que seja mínima, né? O número de notas a ser retornar ao cliente de forma que essa quantidade seja a mínima possível. Então, qual é a ideia? Vocês têm alguma ideia de como resolver esse problema? Vocês já passaram um troco na vida? Tirar 100, tirar 50, até menor que 50. Isso. A ideia é a gente fazer de forma gulosa, né? A gente vai sempre relacionar, passar o maior número de cédulas de 100 possíveis, o maior número de cédulas de 50 possível, o maior número de símbolos de cédulas. Na verdade, o problema ele é um pouco diferente do sistema que a gente tem hoje, né? Mas aí a gente tem o número de cédulas de 25, de 10, de 5 e de 1. Né? Então, a gente vai sempre tentando passar o maior número de notas possíveis maiores, né? Porque isso vai fazer com que a gente economize o número de notas. Né? Então, por exemplo, em vez da gente passar uma nota de 50, se a gente não passar uma nota de 50, vai ter que passar duas de 25, né? E isso faz com que não seja o mínimo. O mínimo vai sempre se passar por esse caso, né? Quando a gente seleciona. Deixa eu só olhar de novo os valores, que eu sempre esqueço. Só colocar aqui, porque pode ser que eu esqueça. Então, recebo um valor, deixa eu dar uma olhada se ele é. Ah, ele é inteiro. Inteiro N. Recebo ele. Então, eu vou ter a resposta. Então, vai ser 0. Então, a minha resposta, você vai primeiro acumular o número de células de 100, que vai ser n dividido por 100. Como n e 100 são inteiros, esse resultado aqui, n dividido por 100, vai retornar a divisão inteira. Ou seja, se eu tenho 350, isso aqui vai retornar 3. Né? Se o n é 350, isso aqui vai retornar 3. Por quê? 350 dividido por 100 dá 3,5 e 3,5, o inteiro de 3,5 é 3, né? Então, ele vai retornar justamente o correto. Então, e a gente atualiza o n, que é justamente
o n ele passa a ser o resto da divisão por 100. Ou seja, quanto, quanto que sobrou dessa divisão. Né? Basicamente é isso. Isso a gente vai fazer com a mesma coisa. 50, com 25, com 10, com 5 e com 1. Com 5, com 1, né? Com 1 a gente nem precisa fazer isso, né? Vai ser o próprio n e também o resto da divisão por 1 é sempre 0. Né? Retorna a resposta. Vamos pegar um caso aqui, só para testar, 84. 84 é usar 7 cédulas. Um de 50, um de 25, um de 5 e 4 de 1. Né? Vai ser justamente 84. Bem, vamos mandar aqui. Parece como é que é. Posição correta. Bem, vamos lá. Vocês entenderam o problema? A solução? A solução foi a letícia que apontou aqui. Vocês entenderam a solução? Tranquilo? Então vamos fazer esse outro problema aqui. Vou dar só 2 minutinhos, 3 minutinhos aqui para vocês lerem esse problema aqui. Fechadura, tá? Bem?
Vocês já leram um problema? Posso resolver já? Pessoal? Sim? Vamos lá. Nesse problema ele tem como entrada o N e o M, né? O N ele é basicamente como se fosse... eu não me lembro muito. É uma fechadura, né? Então ele quer que você modifique uma chave, não lembro como é, a altura dos pinos para que você consiga abrir uma fechadura. Tá? Então você altera sempre dois pinos consecutivos, né? Sempre no mesmo sentido. Se a gente alterar para mais um, se a gente alterar, aumentar um determinado pino, a gente aumenta o outro por consequência, né? Então, a primeira linha é representada pelo N, que é a quantidade de pinos na fechadura, e a altura que eles devem ficar para a fechadura ser desbloqueada, né? Uma altura específica que ele fica desbloqueado. Então, a gente quer saber, e também é garantido que sempre terá uma solução possível, né? Então, qual é a ideia aqui? Como é que vocês acham que consegue resolver de forma fácil esse problema? A gente quer sempre a quantidade mínima de movimentos, né? Então, se a gente, por exemplo, nesse caso aqui, se a gente alterar esse cara aqui, por exemplo, se a gente alterasse primeiro esses valores aqui para menos, deixasse em 50 esses dois, e depois se você alterar esse valor aqui, 45, alterando o 45 e o 55, isso faria sentido? Não, né? Porque aqui você retorna para 50, pra, retorna ele para 55 e eu teria um problema, né? Então, qual a estratégia gulosa que vocês pensam em utilizar? Que é o sentimento assim, eu posso fazer dessa forma aqui que sempre vai dar certo. Vocês pensaram em alguma estratégia? Mesmo que não seja gulosa, alguma solução possível para esse problema. Tem conseguido pensar em nada? Vamos lá. Pensar em percorrer a rede de pinos. Começando do índice 1. Que é o seguinte, ó. Pinon, se o Pinon for menor que o M, eu acho que eu vou chegar na. Tu vai chegar justamente na solução que eu vou falar, né? Mas eu vou dar um motivo para isso, né?
Se você observar os extremos, se a gente alterar um dos extremos, a gente com certeza vai alterar esse cara aqui. Então, por exemplo, a estratégia gulosa que a gente vai usar é justamente o seguinte, ó. Ou você começa daqui ou desse, de um dos extremos, tá? E faz o seguinte, ó. Eu altero esse cara. Se esse cara for menor que o, que o valor da altura ideal, eu incremento. Eu incremento esse cara e incremento esse. Tá? Aí pego esse cara aqui. Esse cara aqui, como é que eu resolvo? Eu vou ter 50, 50, né? Se eu tiver exatamente o mesmo tamanho, eu não faço nada, né? Porque se eu tiver 50 e 50, eu não preciso alterar. E eu vou seguindo, né? Sempre tentando alterar o valor atual, deixar o valor atual na posição ideal. Né? Então, começando em um dos extremos, a gente faz isso. Eu acho que era a solução que o Matheus estava falando. Vamos lá. Então, a gente tem um N e um M, recebe esses caras. Certo? E aí a gente vai começar de um dos extremos. Para que ele disse que sempre haverá solução, né? E E assim, para o problema em geral, nem toda a vida você vai conseguir essa solução, mas como ele garante, né? Então, tudo bem. A gente vai da posição 0 até a posição n-1. A gente pode ir até n-1, porque a gente vai sempre alterar o atual e o próximo, né? Então, seguindo essa regra, quando a gente alterar o penúltimo, a gente vai sempre também alterar o valor, o último, né? Alterar o último valor também. O último valor sempre vai ser, por consequência, o valor ideal, né? Por causa da estratégia. Então, se e a gente tem a nossa resposta, né? Vai ser zero e aqui a gente vai usar um auxiliar aqui. Então, se o, o vetor na posição n, o vetor na posição i, for menor que o m, que é o valor ideal, significa que eu preciso incrementar. Eu vou usar um auxiliar aqui e dizer que eu preciso incrementar o valor da auxiliar, né? Que é M menos VI, né? É justamente esse cara. Então, eu faço VI mais igual a auxiliar e também faço VI mais 1 igual a VI mais 1 mais igual a auxiliar, certo? Eu altero a posição I e altero a próxima. Tá? Caso contrário, caso contrário, significa que o VI é maior ou igual ao M, né? Então, o auxiliar ele vai ser esse cara aqui. Então, em vez de somar, a gente vai subtrair. E em ambos os casos, a gente vai fazer
resposta mais igual a auxiliar, sabe? Bem? Então, o auxiliar ele vai dizer quantos movimentos que eu faço, né? Justamente o quantos movimentos que eu faço para mim sair do VI até ir até o M, né? Bem? Então, por fim, eu então, fim para a resposta. Vou executar aqui. Vou pegar esse cara aqui é para dar 70 aí. Submeter aqui.